E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso rolê Google Maps de hoje, a gente vai entender um pouco sobre a metropolização do Brasil e também da cidade de Belém, no Pará, já que vamos usá-la como exemplo para a gente perceber vários conceitos e processos da geografia urbana e da urbanização. Aqui temos o Brasil, um país que passou e vem passando pelo processo de metropolização. Vou mostrar para vocês a partir de uma lista de várias localizações que a gente vai ver aqui no Google Maps. Aqui a gente já consegue observar essa lista. Vejam bem, no lado esquerdo eu coloquei para vocês as principais metrópoles, sedes das regiões metropolitanas mais importantes do Brasil. E são 12. Vamos observar no formato mapa. Quando a gente fala sobre o processo de metropolização, a situação está ligada à organização do espaço brasileiro a partir da articulação territorial por meio das metrópoles. Ou seja, a gente vai ter cidades muito importantes que serão polos regionais. E aí teremos toda a vida econômica, política, social organizada da maior parte da população deste território, organizada por meio das metrópoles, por meio de grandes cidades que exercem esse poder de influência regional, muitas vezes nacional e algumas vezes até internacional. Nos anos 70, a urbanização brasileira vinha crescendo de uma maneira arrebatadora. Lembramos que em 30 começa a industrialização e em 50 ela se intensifica de maneira muito forte, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vai ter os processos de migração para as cidades com o êxodo rural, e aí muitas cidades vão crescer muito. Daí, nos anos 70, o governo federal resolve organizar essas regiões criando as regiões metropolitanas, tendo por base inicialmente 8 cidades. Isso em 1973. São elas: Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está aí o estado do Rio Grande do Sul e temos Porto Alegre, sua capital, sendo a metrópole deste estado. O Google traça para a gente aí, no contorno em vermelho, o perímetro urbano, ou seja, até onde é a zona urbana do município de Porto Alegre, ou seja, sua cidade. Vamos dar uma observada na imagem de satélite que a gente vai perceber um processo que vai se dar não só em Porto Alegre, mas em todas as outras cidades. Essas cidades que são metrópoles que a gente vai analisar hoje. Ó, vocês estão vendo aqui o contorno vermelho e a gente vê que a cidade ela não está dentro desse contorno vermelho. Ela extrapola esse contorno vermelho, ou seja, a gente tem outras cidades conectadas a ela. Esse processo de crescimento vai acontecer em todas essas cidades. Inclusive, essa é uma das motivações para a criação das regiões metropolitanas. Vamos para a próxima? A próxima da lista, se a gente segue em direção ao norte, saindo daqui de Porto Alegre, a gente vai chegar a Curitiba, capital do Paraná. Tá aí o estado do Paraná e aqui a gente tem a cidade de Curitiba, sua capital. Observe também que o perímetro urbano, ou seja, esse contorno em vermelho, não se resume apenas a Curitiba. Observe que a cidade não está apenas dentro do perímetro urbano de Curitiba, ou seja, esse contorno em vermelho aqui que o Google Maps traz para a gente. A gente tem mais cidade aqui nessa área e mais cidade aqui nessa área. Todas essas cidades são de outros municípios. Temos, portanto, aqui a conexão das ruas, a conexão de mais de uma cidade. Vamos continuar visitando as outras metrópoles da nossa lista. A próxima da lista é São Paulo. Temos aí o estado de São Paulo e daqui dessa distância a gente já consegue ver a malha urbana da cidade de São Paulo, dessa gigante metrópole, nossa maior metrópole, inclusive. Perceba também que essa grande mancha urbana ela vai além do perímetro urbano de São Paulo. São Bernardo do Campo, Mauá, Guarulhos, todas conectadas a São Paulo. Quando a gente volta para a lista, a gente chega ao Rio de Janeiro, mas a gente não vai visitá-la agora. Por quê? Porque em 73 ela ainda não tinha sido criada, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela é criada em 74, então só em 74 a gente tem a criação da região metropolitana do Rio de Janeiro. Seguindo para o norte, temos Belo Horizonte, a metrópole do estado de Minas Gerais. Está aí o grande estado de Minas Gerais e aqui Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte
também está conectada com outras cidades, como Contagem, por exemplo. Seguindo para o norte, a gente vai chegar até Salvador. Salvador é a metrópole do estado da Bahia. Capital do estado da Bahia, Salvador também terá sua região metropolitana criada em 1973. Salvador é construída à margem da Baía de Todos os Santos aqui e também tem esse processo de junção da sua malha urbana com Lauro de Freitas, por exemplo, aqui, ó. Mais uma dessas 8 metrópoles iniciais é Recife, no estado de Pernambuco. Aqui está o estado de Pernambuco e essa é Recife, capital do estado e sua metrópole. Recife, vocês também podem observar que tem conexão de sua cidade com Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe e outros municípios do seu entorno. Seguindo nossa viagem, a gente vai para o estado do Ceará. Lá temos Fortaleza, a capital do estado e a metrópole dessa região. Percebam também que Fortaleza tem conexão com outras cidades, ó. Perímetro urbano representado aqui em vermelho e conexões com Caucaia e Maracanaú. Por fim, chegamos a Belém, no estado do Pará. Belém, que fica na foz do rio Tocantins. Veja também que Belém tem a sua malha urbana conectada a outras cidades, ó. Ananindeua, por exemplo. Mas vamos voltar à nossa lista que parece que tem metrópole que está faltando aí, hein, professor? Rio de Janeiro é criada em 1974. Lembremos, eu estou falando da região metropolitana, tá? A cidade do Rio de Janeiro é bem antiga. Temos aí o estado do Rio de Janeiro, a área urbana do Rio de Janeiro, conectada à cidade de Caxias, Nova Iguaçu e também conectada pelo ponte Rio-Niterói ao município de Niterói e São Gonçalo, que mesmo estando do outro lado da Baía de Guanabara estão conectadas por conta da ponte e também por conta da integração social e econômica. Por ordem de criação, a gente vai ter mais uma região metropolitana, que nesse caso vai ser a da nossa capital federal, Brasília. Brasília, nossa capital federal, está no Distrito Federal, uma unidade federativa, e ela tem uma peculiaridade muito interessante. Ela é uma região metropolitana que extrapola os seus limites, ou seja, ela não está apenas no Distrito Federal, ela também vai para Goiás e também vai para Minas Gerais. Observem aqui, ó, Brasília e Valparaíso de Goiás. Elas estão conectadas, mas Valparaíso de Goiás está no estado de Goiás, enquanto Brasília está no Distrito Federal. Esse tipo de região metropolitana recebe um nome especial, é a RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento, já que ela não pode ser administrada apenas no âmbito estadual, mas precisa ser administrada no âmbito federal, já que conecta mais de 2 estados, mais de 2 territórios federativos. Observem que Brasília foi uma cidade planejada e tem o formato de um avião, como a gente consegue ver aqui, ó. Aqui estão as asas de Brasília. Já em 1999 tivemos a criação da região metropolitana de Goiânia. Aí está o estado de Goiás. Perceba que esse quadrado corresponde ao Distrito Federal, portanto não faz parte de Goiás, e aqui está Goiânia. Goiânia também tem o seu perímetro urbano conectado ao de outras cidades, como Aparecida de Goiânia, a gente vê aqui. Outra coisa interessante também da gente observar é que Goiânia está muito próxima de Brasília. Será que algum dia Goiânia e Brasília irão se conectar? Agora sim nós teremos nossa última metrópole dessa lista, composta por 12 das principais cidades do Brasil. Trata-se de Manaus, capital do Amazonas. Manaus que está localizada aqui, ó, que está às margens do Rio Negro, que se encontra com o Rio Solimões, e aí o Rio Negro e Solimões formam o Rio Amazonas. Apresentadas as nossas metrópoles principais, que são responsáveis por regiões ampliadas de articulação urbana, como o IBGE gosta de chamar, vamos para Belém do Pará, para que a gente consiga observar alguns conceitos e alguns processos da geografia urbana com esta metrópole. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e acompanhe o próximo vídeo que está aqui ao lado. Tchau!